Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morem Malachi, Ben Israel, líder de nossa sinagoga aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e um breve comentário da Aliá deste dia. Hoje, terceiro dia, terceira Aliá da Parashá que estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Shemot, livro de Shemot, a 13ª porção da leitura de nossa bendita Torá e a primeira, da Parashá do livro de Shemot, Parashá Shemot. A leitura de hoje, da terceira Aliá, está no capítulo 2, de Shemot Êxodo, do verso 11 ao 25. Hoje nós estamos no dia 6 de janeiro de 2026, do calendário gregoriano, e estamos no dia 17 do mês de Tevet, do ano de 5.786, do calendário judaico. A você que hoje está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Parabéns, felicidades para você. Então, pedimos ainda a você que possa deixar o seu like desta transmissão e compartilhe o nosso canal com seus amigos e também com os seus familiares, tá bom? Deixe o seu like, pois muito contribui para o trabalho que nós estamos fazendo, ok? Então, vamos à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E foi naqueles dias, e cresceu Moshe, foi ter com seus irmãos e viu suas pesadas tarefas. E viu um homem egípcio ferindo a um homem hebreu, um de seus irmãos, e virou-se para cá e para lá, e viu que não havia ninguém, e matou o egípcio e o escondeu na areia. E saiu no segundo dia em que 2 homens hebreus estavam brigando, e disse ao mau: por que feres a teu próximo? E disse: quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me, como mataste o egípcio? E temeu Moshe e disse: agora, sem dúvida, foi conhecido o caso. E ouviu o faraó este caso, e procurou matar a Moshe. E Moshe fugiu da presença do faraó, e deteve-se na terra de Midian, e sentou-se sobre o poço. E o chefe de Midian tinha 7 filhas, e vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. E vieram os pastores e as expulsaram. E levantou-se Moshe, salvou-as de seu e deu de beber aos seus rebanhos. E vieram a Jetro, seu pai, e este disse: por que se apressaram para vir hoje? E disseram: um homem egípcio livrou-nos da mão dos pastores, e também tirou água para nós, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o e que coma pão. E consentiu Moshe em morar com um homem, e ele deu Tsipora, sua filha, para Moshe. E deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Gershom, porque disse: peregrino tenho sido em terra estrangeira. E foi naqueles dias e morreu o rei do Egito, e suspiraram os filhos de Israel pelo trabalho, e gemeram e subiram os seus clamores ao Eterno pelo trabalho.
E ouviu Deus os seus gemidos, e lembrou-se o Eterno de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e levou em conta. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betorreino, Baru atah Adonai noten hatorá. A terceira aliá, ela nos traz para nós um grande ensinamento. Vimos que logo após o nascimento de Moshe, devido à mortandade dos meninos decretada pelo faraó, Moshe então é salvo, né, e adotado pela filha do faraó, sendo Moshe chamado, né, de filho ou neto do faraó. Então, durante pouco tempo, né, Moshe teve a convivência com a sua mãe, Joquebede, né? Joquebede viveu muito pouco tempo junto de seu filho Moshe. Logo após ele ter nascido, né, ela então já providenciou o livramento, a salvação de Moshe, colocando ele naquele cesto, e Míriam o conduziu em direção à filha do faraó. E ali então, por meio da sabedoria de Míriam, a própria filha do faraó, ao adotá-lo, este menino, ela reconhece que ele é hebreu, e o reconhecimento vem da Brit, né? Já era então circuncidado. E então esse menino é adotado pelo filho pela filha do faraó, que é instruída pela própria Míriam que ela então trouxesse uma ama de leite. Então quem amamentou Moshe foi a própria mãe, né? Então, embora a Torá não relata quanto tempo houve o período da amamentação, mas Moshe permaneceu por algum tempo. Normalmente, né, como nos dias de hoje, tem mães que amamentam 1 ano, 2 anos, 3, 4, tem crianças que mamam até 5 anos, né? Então, talvez hoje não tanto como antigamente, né? Mas a gente sabe que alguns anos atrás as crianças mamavam até 5 anos, né? Então, embora a Torá não fale, né, não traga exatamente aqui o tempo em que Moshe conviveu com a sua mãe nesse período da amamentação, mas foi o tempo necessário para que a mãe introduzisse, falasse para ele a fé e de qual era o seu povo, quem era o seu povo. Então, nesses poucos anos de vida que Moshe conviveu com a sua mãe, ele recebeu as instruções. Ele sabia que ele não era um egípcio, embora ele estaria vivendo dentro de uma família antissemita, mas ele não era um antissemita. Moshe era um semita. Moshe era um hebreu. Então, ele cresceu sabendo que ele era um hebreu e que ele não era egípcio, que ele não era filho legítimo da filha do faraó, mas que ele era um hebreu. Então, é muito importante, quando a Torá também instrui, para que ensine a criança no caminho que ela deve andar. Então, isso faz parte da nossa vida, da formação de uma criança.
logo após o seu nascimento, é muito importante que a mãe, principalmente, né, e o pai também, já vão transmitindo para aquela criança a sua origem, os seus princípios de fé. Então, à medida que ela vai crescendo, a criança sabe que mesmo vivendo num país estranho, mesmo que ela esteja fora de Israel, ela não é um cidadão deste povo aonde ela vive. Ela não é um brasileiro, ela não é um americano, ela não é um japonês. Não importa onde essa criança venha a nascer. Essa criança vai nascer fora de Israel, mas sabendo que ela é um judeu, uma menina judia. Ela vai saber que ela é semita, não antissemita, mesmo vivendo no meio de um povo antissemita. Então, isso é importante que pai e mãe instruam as crianças já a partir dos primeiros dias de sua vida. E uma das práticas do judaísmo para com as crianças, já a partir dos 3 anos, é começar a ensinar a ela a fazer o Shema. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Então, toda criança, a partir dos 3 anos de idade, ela já deverá saber que ela é um semita, que ela não é um antissemita, que o seu Deus é o Criador, que o seu Deus não é os ídolos dos povos ou do povo aonde ela habita. Então, foi isso que Joquebede fez para com Moshe. Mesmo Moshe tendo sido criado no meio de um povo antissemita, mesmo Moshe tendo criado com todas as características, toda aquelas vestes egípcias, né? Porque foi isso que aconteceu quando ele chegou em Midian, quando Moshe, fugindo do faraó, vai para Midian. A própria filha de Midian vai dizer para Jetro, vai dizer para Itrô, que um homem egípcio, então ele tinha todas as características de um egípcio, mas ele não era um egípcio. Ele sabia que ele não era um egípcio, ele sabia que ele era um hebreu. Da mesma forma, foi o que nós vimos em relação a José. José tinha todas as características de um egípcio. Falava como egípcio, andava como egípcio, vestia-se como um egípcio, mas não era. Ele, no fundo, sabia que ele era um hebreu. Por quê? Porque Yosef, José, recebeu essas informações, essas orientações, esses ensinamentos, quando ainda era criança por meio de Jacó. Então é muito importante instruir a criança para que amanhã, quando ela cresça, ela saiba e possa defender a sua identidade. Caso contrário, ela pode crescer como um estrangeiro. Ela esquece, ela não vai saber que ela é um hebreu, uma hebreia, um hebreu, e ela vai se envolver não só com as roupas, né, com os trajes do povo aonde ela convive, ela vive, mas também com as práticas de fé também. Então ela corre o risco de ser um semita e amanhã ser também um antissemita, né? Então é muito importante todas essas
informações, ensinar a criança, porque isso fará com que ela nunca esqueça a sua identidade. Moshe estava caracterizado, vestido como um egípcio, mas ele sabia que ele era um hebreu. Por quê? Porque a mãe falou para ele quando ainda ela conviveu com ele durante esse período da amamentação. Tá bem? Ficamos por aqui então, que Hashem, nosso Deus, nos abençoe, que tenhamos um dia de grandes realizações e conquistas no nosso trabalho, na nossa vida, que Hashem, nosso Deus, nos guarde e também que Hashem possa nos ajudar a manter, a nossa identidade judaica perante o povo aonde nós vivemos. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e nos ajude a manter a nossa comunidade enviando aí as suas contribuições. Você pode fazer diretamente com o QR Code ou com a chave Pix que aparece aí na tela. Um grande abraço, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.